Vocês estão bem? Glória a Deus. Linda manhã, manhã geladinha, mas plena do Espírito em nossa vida. Manhã de festa, manhã abençoada, em nome de Jesus, amém? E eu convido você comigo a celebrar, comemorar essa festa, lendo o Evangelho de João, capítulo 8. E hoje nós vamos ler dos versos 31 a 36. Esse é o teu presente de aniversário nessa manhã. Glória a Deus. O Senhor sempre nos presenteia, né? E hoje Ele faz isso no Evangelho de João, capítulo 8. Porção da palavra de Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Verso 31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, seremos livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar, em nome de Jesus. Mas cá estamos nós, né? Mais um aniversário, glória a Deus por isso, né? Mais uma oportunidade. E comemoramos 12 anos desde a constituição oficial da nossa comunidade. Na verdade, ela já existia há um pouco mais de tempo, mas foi uma reunião aqui, aliás, ali do lado, numa segunda quarta-feira do mês de junho de 2010. Aliás, uma noite mais fria do que hoje, uma noite fria para burro. E a coberta aqui da nossa irmã Beth é muito simbólica disso, porque ela veio no culto de cobertor mesmo, porque estava muito frio, e estava frio demais. E nós celebramos o culto oficial de consagração e constituição da nossa comunidade. E eu estava lembrando ainda agora cedo que interessante que, nesse mesmo momento, foi um momento de consagração lá no seminário que eu estudei, né? No último ano da faculdade, os pastores formados ali eram ordenados e nomeados para as respectivas igrejas. E foi exatamente nesse ano, nesse momento, na virada, e não por acaso, na mesma época, eu fui consagrado aqui para o pastoreio dessa comunidade. É isso que hoje eu comemoro e nós celebramos e lembramos com tanto carinho, com tanto amor, assim, desse dia. E vocês sabem que muita gente não gosta de comemorar aniversário, né? Muita gente é avessa. Na minha família tem gente que fala: não gosta de aniversário, não tem. Aliás, tem tradição religiosa que não aceita comemorar aniversário de ninguém. Mas hoje, eu não sei se você também não gosta, mas eu queria dizer para vocês, isso é uma bobagem. Eu preciso dizer para você por quê. Né? É importante que a gente pense um pouco nisso. Eu quero que você entenda o seguinte: a verdade é que quando Deus cria algo, Ele nunca cria por acaso. Sempre Deus faz algo movido por um propósito. Deus é assim, não tem acaso. Salmo 139, por exemplo, diz que você foi criado em secreto no ventre da sua mãe, e ainda quando nem os seus ossos estavam formados, Ele te viu ainda como um embrião, e Ele escreveu no seu livro os teus dias. Isso é sensacional. Veja o cuidado, porque tudo que Deus cria tem um propósito aqui na terra. Mas a questão é que depois que é criado, ganha o fôlego de vida, e aí começa a contar o tempo. Começa a contagem do tempo. E o tempo é algo inexorável. O tempo é implacável, né? O tempo passa, o tempo sempre passa, e quando ele passa, ele vai deixando para trás aquele momento do nascimento. O tempo passa, e cada dia que passa, o momento da criação vai ficando mais distante, mais longínquo, e aliás vai ficando mais fraco na nossa memória. A gente vai se esquecendo. Aquilo que Deus escreveu no seu livro vai embaçando, vai amarelando na nossa memória, e nós vamos
vivendo sobre o risco de fazer tudo na contramão daquilo que foi inicialmente criado. A gente corre o risco de o tempo passar e o propósito inicial ficar tão distante que nós corremos o risco de fazer tudo diferente daquilo que o Criador planejou. E é exatamente para isso que existem aniversários. Entendeu porque é importante? É exatamente para isso que nós comemoramos. Por quê? Porque o aniversário é uma oportunidade de lembrar daquele momento da criação e, sobretudo, para refletir sobre o propósito inicial. E se por acaso o negócio desandou, nós vamos reforçar aquilo que nos cabe viver segundo o que o Criador planejou, e aqui a importância dessa memória tão cara para nós nesse dia, em nome de Jesus. Assim é com você e assim é com esse dia para a nossa comunidade. Assim é para esse dia de hoje, de festa. Hoje nós comemoramos que há 12 anos o Criador planejou, teve um propósito para um povo neste lugar. Quer dizer, algo brotou no coração de Deus para reunir um povo aqui, mas o tempo veio, né? E já se vão 12 anos, né? Já passou 12 anos. E é muito importante entender o quê? Aquilo que o Senhor planejou. É muito importante que você não perca aquilo que Ele quis fazer naquele dia. Nós já estamos aqui celebrando com muita alegria, memórias muito caras, né? E aquilo que eu tenho certeza, Ele continua querendo, porque eu queria que você entendesse, o Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus de hoje, Ele não muda, o mesmo Deus de sempre, o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus, Ele não muda. E eu queria dizer para você, propósito de Deus existe para ser cumprido, e se existia um propósito, e eu sei que existia, ele precisa ser cumprido, porque foi para isso que Deus criou. E hoje, para celebrar, eu gostaria de usar esse dia junto com você para reavivar esse fundamental na vida desse povo que há 12 anos adora o Senhor neste lugar. É muito importante que a gente mantenha isso vivo dentro de nós. O Espírito que moveu é o Espírito que continua movendo, e aliás ele está aqui já essa manhã entre nós, e ele já tem falado, ele já tem sinalizado sobre propósitos de Deus, porque nós já iniciamos a leitura da palavra de Deus hoje, sendo lembrados que ele, presta atenção aqui, por ele que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você já ouviu isso aqui hoje? Portanto, nós vamos permanecer firmes. Isso é muito importante. Nós não podemos andar para trás, nós não podemos nos submeter novamente ao que éramos antes do Criador nos alcançar, rendendo-nos novamente às escravidões de nenhuma espécie. O Senhor tem um propósito, o Senhor criou algo. Nós não podemos voltar para trás, nós não somos caranguejos, nós temos que entender, por isso nós precisamos reavivar. Veja, você foi planejado por Deus, segundo esse texto, para ser livre. E eu quero que você entenda o que Deus quer fazer na tua vida. Essa comunidade existe como parte do propósito de um Deus que nos criou para sermos livres, nunca acorrentados nem subjugados por nada nesse mundo. Existe um princípio no coração de Deus que Ele quer fazer na terra, Ele quer fazer na tua vida, e o nome disso é salvação. Ele quer que você seja livre. E eu quero que você entenda isso. Porque, vejam, a liberdade é o maior sonho humano. O maior de todos os sonhos humanos é a liberdade. Mas eu não sei se você observe como o ser humano tem sido iludido. Observe como o ser humano tem se rendido a uma mentira. A maior mentira que contaram para ele, qual? Você é livre, portanto você pode fazer o que você bem entender na sua vida. Isso é liberdade. Observe como isso tem sido. O ser humano vive um mundo preso a uma mentira enorme. Você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você é livre. Esse é o discurso corrente na rua, na internet o tempo todo. Por isso, as pessoas querem e buscam liberdade. Mas é uma liberdade que eu chamaria de falsa. É uma liberdade que não existe, ou talvez da forma mais conhecida hoje em dia, é uma liberdade fake, né? Mais chique isso. É uma liberdade que o ser humano vive uma ilusão, vive um engano, vive no oculto. Por quê? Porque comprou um discurso mentiroso de que é livre para fazer o que quiser, e por isso gosta de dizer com todas as letras que é livre. Eu sou livre, mas no fundo vive acorrentado, vive inclusive escravizado, como nós ouvimos aqui, por si mesmo e pelo pecado. Quer dizer, ser humano é escravo da carne, e por isso está acorrentado a praticamente tudo que tem afastado ele do seu Criador, do plano original que Deus tem para a sua vida. E eu quero refletir nisso aqui para você, porque o ser humano aceitou a mentira da promessa de uma liberdade falsa. Aliás, o que você encontra nas ruas são pessoas vivendo
numa situação meio no escuro, achando que são livres, né? Que faz o que bem quiser, dizendo que são livres, dizendo que vão fazer o que quiser nas suas vidas. E ser humano governado pela carne acha que está no controle de tudo, mas no fundo é controlado por tudo. Nós temos que enxergar isso, para entender aquilo que Deus espera de nós nesse lugar, e aquilo que Ele vem fazer, e começou a fazer há tanto tempo atrás, e continua querendo fazer na nossa vida, e que Ele vai fazer. Por essa razão, alguém, como nós já lemos aqui também, já veio entre nós para quê? Para nos libertar. Porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. E também, sem nada de acaso, Deus constituiu este lugar para ser um lugar de libertação para todos que desejarem mudar de vida. Isso é muito importante que você entenda para que isso existe. E a pergunta que se faz é, nesses 12 anos, todo mundo mudou? Todo mundo se libertou? Não. Somente quem entendeu o propósito de Deus. E somente quem se permitiu conhecer a verdadeira liberdade. Esses se libertaram. E é importante que você compreenda isso, porque o Senhor tem propósito. Ele quer te libertar. Só que se a gente não entende, como é que nós vamos ser libertos? Não vamos. Somente quem se negou a viver uma mentira contada por esse mundo fake e parou de mentir para si mesmo, sobretudo, reconhecendo e conhecendo que é liberdade de verdade. Esses estão libertos. E é para isso que o Senhor nos chamou. Os que se enganaram continuaram escravos. E é importante que você entenda isso. A tristeza é, às vezes, olhar esse monte de igreja por aí, muita gente se enganando dentro de igreja, dizendo, eu sou livre, mas no fundo está mais acorrentado do que nunca. Um monte de coisa. E esse Deus que constitui a igreja para ser um lugar de libertação, e é tudo que Ele quer fazer em nossa vida, em nome de Jesus. E eu já fico pensando como a gente vive tempos, quando o assunto é igreja, tanto quanto sombrios. Nessa semana, a minha esposa estava refletindo, pensativa, né, Lê? E a conclusão sobre o que é isso que é ser igreja, ela vem me falando na mesa, é que, infelizmente, uma igreja de verdade, nos moldes do propósito do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele criou há 2000 anos, uma igreja nos moldes de Atos 2, Atos 4, que ela estava lendo, que anda tão difícil. Por quê? Porque o tempo passou, né? O tempo passou 2000 anos, e por isso vai ficando longe, a igreja tem se afastado, esquecido do propósito pelo qual ela foi constituída, e as pessoas têm se enganado, porque, como já foi dito aqui, a Kátia diz, tem ido à igreja atrás de um monte de coisa, menos da verdadeira liberdade, né, Kátia? E é importante que você entenda isso, querido, em nome de Jesus. Nós vivemos tempos sombrios, de uma igreja onde os interesses humanos têm sobrepujado o propósito maior, que é o propósito de produzir seres humanos livres. E nós temos que pensar, são tempos de muitos enganos mentirosos, tempos sombrios em que o povo de Deus está sendo manipulado por mentiras. Isso me deixa triste, as coisas andam estranhas. Nesse mundo de enganos, a terra voltou a ser plana, né? Meu Deus do céu. Nesse tempo de enganos, vacina não cura mais. Tem curado há 200, 300 anos, agora não cura mais. Quer dizer, a morte passou a ser um negócio tão corriqueiro que a gente encara todo dia e virou normal. Morte agora faz parte, é normal. Normal o quê? Enganos. E eu digo para vocês que é triste, não porque eu acho que é triste. Eu acho que é triste não, é porque a palavra de Deus me mostra que é triste. O Evangelho me mostra que é triste. Ele me ensina. Nós entendemos nele que foi essa realidade enganosa das pessoas que Jesus encontrou em Jerusalém, no Evangelho de João, e que motivou ele a dizer tudo que nós lemos hoje, eu e você juntos, como um presente que nós ganhamos de aniversário. E eu quero que você entenda este momento, porque é importante, porque depois que Jesus desafiou alguns fariseus a condenar uma pecadora, mas fazer isso só depois que eles encarassem a verdade e olhar para dentro de si mesmo e admitir, será que vocês estão livres do pecado? Né? Você estava aqui, você ouviu? Depois disso, Jesus continuou pregando e continuaram a interpelar ele. E os versos que nós lemos é um momento muito precioso, por quê? Porque revela o propósito pelo qual Deus veio à terra, inclusive, aliás, o mesmo propósito dele ter chamado você e a mim para fazer parte desse lugar. Jesus disse a alguns que creram nas suas palavras, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, e não qualquer, discípulo de verdade, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Entenda isso comigo aqui, é muito importante você entender isso. Já faço um parênteses aqui, porque se para Jesus tem discípulo de verdade, é porque também tem discípulo que é de mentira. E é importante que você compreenda isso. Ele está atrás desses que são verdadeiramente discípulos dele.
É importante. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão discípulos de verdade, e com isso, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão o que é verdade, e ela vai libertar vocês. Eu quero que você construa isso comigo. Mas veja, como sempre, tem os que gostam, não sei porquê, a continuar se enganando. Por quê? Porque o texto diz aqui que sempre tem os que estão diante de Jesus contando história bonita para boi dormir. Observa isso aqui. Alguns disseram, como assim seremos livres? Que conversa é essa? Nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Agora veja como as pessoas aceitam viver uma mentira. Aliás, contando mentira para si mesmo. Eles estão ofendidinhos com o Senhor e com o que o Senhor disse, batendo no peito para afirmar que são livres, quando na verdade esse povo aqui era subjugado por tudo quanto é lado. O povo era subjugado e escravizado pelos romanos, eram subjugados pela situação econômica, pela situação política, eram subjugados pela religião, pelo contexto religioso, eram subjugados pelos pecados por eles mesmos, e diante de Jesus querem sustentar um discursinho de que eram livres. Qualquer semelhança é mera coincidência, porque é o mesmo problema que a gente encontra por aí, sim ou não? Eu, escravo do quê? De forma nenhuma. Eu faço o que eu bem entendo da minha vida, eu sou livre. Não é isso que você escuta o tempo todo? Aliás, você né? Assiste televisão, vai lá, compra, você é livre. Você faz o que você quiser. Na minha vida mando eu, sim ou não? Não, eu não estou. Se eu não estiver feliz, eu vou embora fazer o que é melhor para mim. Eu sou livre para escolher e decidir o que é melhor para mim mesmo. Queridos, agora veja, por isso diante dessa cegueira, Jesus diz a eles o quê? A verdade mesmo, meus amados, a verdade, porque ele repete, né? Em verdade vos digo, é que quem comete pecado é escravo do pecado e de livre não tem nada. Essa é a resposta do Senhor. E mais, porque vocês sabem que na casa não tem lugar o tempo todo para escravos, porque casa é lugar de filhos e filhas libertos. O escravo não fica na casa, mas o filho sim, fica na casa e para sempre. E por isso, se o Filho de Deus vos libertar, só assim verdadeiramente vocês serão livres. Palavra da salvação, palavra da verdadeira liberdade que o Senhor nos deu hoje, em nome de Jesus. E é ela que eu quero entender com você. É ela que eu preciso tomar posse para essa nossa comemoração. Nós estamos comemorando os 12 anos da nossa existência. E nós fazemos isso refletindo sobre os propósitos que moveram o coração de Deus quando nos criou. E por isso nós precisamos nos manter firmes, fiéis a eles, em nome de Jesus. E por isso eu gostaria que você se alegrasse comigo hoje, comemorasse esse aniversário comigo, lembrando que o Senhor deseja que você seja livre de tudo que quer colocar um cabresto na sua vida, um jugo no seu pescoço, porque isso não é de Deus, meu irmão. Você tem que ser livre diante do Senhor, você precisa ser livre de tudo que te afasta dele, seja você mesmo, seja qualquer mentira que o mundo está te contando e dizendo para você que é verdade, mas não é não. Então você precisa se libertar disso, nós precisamos, porque esse é o projeto de Deus para a vida do ser humano. Liberdade. De verdade. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Por isso, uma excelente pergunta para a gente refletir nesse aniversário é: Senhor, o Senhor me criou para a liberdade, mas nos ajude aqui a nos manter naquele propósito que o Senhor teve há 12 anos atrás. Onde está a liberdade que o Senhor criou? De verdade. Onde está a liberdade que o Senhor criou? E eu quero meditar aqui nisso que Jesus fala, para que possa trazer libertação na tua vida, para que possa trazer edificação, crescimento e que você possa ser livre em nome de Jesus, amém? Onde está a liberdade que o Senhor criou? E eu vou dizer para você em primeiro lugar, liberdade está em se submeter e permanecer na palavra de Deus. Mas não é em fazer o que eu quero, que eu vou ser livre? Não. Liberdade está em se submeter e permanecer na palavra de Deus. Isso aqui é liberdade. Observa o texto, observa comigo o evangelho que nós ganhamos de presente nesse aniversário. Observa o verso 31, Jesus diz a alguns, somente alguns, que aceitaram a sua pregação: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos. Entenda aqui que nesse momento Jesus vai começar a construir paulatinamente doses homeopáticas de um caminho de libertação para a tua vida, para a minha vida. E como primeira medida ele diz que nós precisamos, depois que nós ouvimos e aceitamos o que ele pregou, permanecer na sua palavra, porque assim nós seremos discípulos de verdade, discípulos que ele espera. Entende isso? Constrói comigo aqui. Permanecer na palavra é não abrir mão da palavra.
Permanecer na palavra é o mesmo que o tempo passe 100, 12, 20, 200 anos, a gente permanece na palavra. Permanecer na palavra é jamais renunciar à palavra pelo motivo que for. Permanecer é não recuar diante dela, ainda que ela não seja aquilo que eu quero ouvir. Porque esse é o problema do texto. Ele fala, mas alguns aceitaram e a maioria fala, não é isso que me interessa, eu já sou livre. É permanecer, veja, permanecer mesmo que as duras palavras de Jesus contrariem os nossos interesses. O nome disso é permanecer. E eu quero que você tome posse disso. Observa que liberdade de fato para Jesus só existe para quem ouve e permanece na sua palavra. E se permanece é porque não vai embora, e se não vai embora é porque submeteu e obedeceu. E eu já te adianto para dizer que nesses 12 anos muitos não permaneceram. Muitos não permaneceram. Mas quando eu paro para pensar, e por mais que isso me cause certa apreensão, eu tento entender quais são os motivos, eu vejo que não permaneceu porque não quis que o seu interesse fosse contrariado pela palavra de Deus. E aqui está uma razão de não permanecer. Aqui tem algo que tem que me ensinar, porque eu quero ser abençoado daqui a 12, 100, 200 anos, eu quero permanecer diante, eu quero ser livre em nome de Jesus, eu quero ser liberto de qualquer amarra desse mundo, porque eu não nasci para ser escravo arrastando corrente por aí, não é verdade? Eu não nasci para isso, em nome de Jesus. Eu não nasci para ver a minha família destruída, o meu casamento. Não, eu nasci para ser livre de tudo quanto é amarra. E é por isso que eu preciso estar aqui entendendo, eu preciso permanecer. Observe isso, algo que eu tenho constatado nesses 12 anos, é que quando a pessoa ouve a palavra de Jesus, não a palavra do pastor, né? Não a palavra do irmão, mas a palavra de Jesus, e temem continuar querendo ser o que sempre foi, não permanece. Isso é uma constatação, eu penso muito nisso. O tempo passa e a pessoa desiste, ela abandona o barco. Muitos abandonaram. A questão é que não adianta ouvir a palavra de Jesus e continuar vivendo o engano de sempre. Você precisa entender isso. Paulo nos ensinou em Romanos que o evangelho de Jesus Cristo tem poder para nos salvar. Tem poder para nos salvar e tem, querido. Mas veja, a salvação vai ter quem ouvir o evangelho e se permitir ser tocado por ele e ser transformado. Porque só ouvir por ouvir, só ouvir como um ouvinte, um assistente, se não aceita mudar, vai desistir, não vai permanecer. Esse é o problema de Jesus com aqueles judeus ali. Parte, alguns, ok, outros não. E é por isso que ele disse, se vocês permanecerem aqui, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E assim como lá fora, diante de Jesus, nós não podemos ouvir e deixa passar. Por quê? Porque liberdade só tem quem permanece na palavra dele. Observa os judeus aqui, tinham acabado de ouvi-lo. E ele diz muitas coisas, depois você lê na tua casa, que ele diz que eles tinham que reconhecer os seus pecados. É o que Jesus diz para eles. Jesus diz que eles não conheciam a Deus de fato. Jesus diz que ele é a luz do mundo, que ele viera do céu e ia para o céu, que ele iria voltar. Jesus diz que muitos deles morreriam nos seus pecados e não ia ter mudança. Você sabe que isso são palavras nada fáceis de se ouvir, sim? É fácil de ouvir isso? Não. Mas para alguns que ouviram e creram nas suas palavras, o que Jesus disse? Permaneçam agora no que vocês ouviram, porque assim vocês serão discípulos de verdade. E é por isso que eu digo para você que esse primeiro caminho de libertação, somente discípulos de verdade, discípulos que ouvem desprovidos de qualquer interesse pessoal, discípulo, querido, que não fica magoadinho com o que ouve do evangelho, vai reconhecer e vai verdadeiramente saber o que é liberdade, aquela que está no coração de Deus para a sua vida. Tem um caminho aqui para mim e para você, em nome de Jesus, sim ou não? A gente faz culto, a gente não faz, graças a Deus, de descarrego e libertação. A gente joga um sal grosso na cabeça do crente para ele se libertar. Querido, libertação, sabe qual é? Permanecer na palavra que ouviu de Jesus. Não arredar o pé e falar, a palavra é dura, mas ele veio para me salvar, ele quer me libertar e eu vou crer nessa libertação, porque eu vou ser livre. Portanto, nessa manhã de aniversário, eu quero com você reafirmar em nosso coração que o propósito do Senhor, ao nos constituir aqui e constituir esse povo, foi para libertar de toda a garra e opressão do mal. Esse é o projeto de Deus, porque Ele quer nos libertar. E por isso que Ele sempre vem, e o que Ele faz? Ele profere a sua palavra. Ele profere uma palavra. E nós que queremos ser livres, nós que somos discípulos e discípulas de verdade, nós permaneceremos na palavra de Jesus. Amém? Amém. Porque esse é o primeiro caminho que Ele tem para a nossa vida, para a nossa libertação, em nome de Jesus. Mas a segunda questão é: onde está a liberdade que o Senhor criou?
nos mostra Jesus. E eu queria dizer para vocês, em segundo lugar, que liberdade está em conhecer e receber a única verdade que existe. Liberdade está em conhecer e receber a única verdade que existe. Observe aqui, para você, aniversariante deste dia, construa comigo esse caminho de libertação que só o povo de Deus tem. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e com isso vocês vão conhecer o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Esse versículo que a gente tem decorado, né? É maravilhoso. E graças a Deus por isso. Se o discípulo é de verdade, a libertação também tem que ser de verdade. E eu quero que você construa isso comigo. Vejam a questão fundamental, qual é? É que a palavra de Jesus revela a verdade, e é ela que produz libertação na minha e na sua vida. E o que é? A verdade. É o que liberta. O que liberta? A verdade. Isso é importante, já tenho ouvido isso aqui desde o início desse culto. Só a verdade, aliás. E é muito importante. Esse é um desafio que é difícil demais para o mundo aceitar. Por quê? No mundo, verdade é um monte de coisa. Quero que você entenda aqui o desafio do Senhor. Verdade para o mundo é um monte de coisa. Quando Jesus fala, vocês vão conhecer a verdade, não é ele fala assim, você vai conhecer uma verdade, alguma verdade. Não, você vai conhecer a verdade. Porque para o mundo era e é hoje, verdade é um monte de coisa. Por exemplo, verdade para o mundo é um conceito relativo. Por quê? Porque a verdade está sujeita à interpretação das pessoas. Por isso é relativo. Para o mundo, verdade é um conceito subjetivo. Porque cada um tem a sua de acordo com a sua formação de vida. Então cada um tem sua verdade. O problema é que eu e você não somos desse mundo. E por isso, para nós, verdade não é um conceito. Verdade não tem nada de relativo, muito menos de subjetivo, porque para nós verdade é uma pessoa. Entende a diferença aqui do que é verdade para você e o que é verdade lá fora? Verdade para você é uma pessoa. Não à toa Jesus disse em João 14,6 o quê? Que você sabe de cor. Eu sou o caminho e eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho e eu sou a única verdade e a vida. Para o mundo não existe uma verdade, porque principalmente no mundo reina é a mentira. Então a verdade ela é relativa, a verdade é subjetiva, mas para Jesus isso é balela, porque para ele só existe uma verdade de fato. Qual? É aquela que liberta, é aquela que salva. Isso é verdade, o resto é mentira. Se não liberta e não salva, que verdade é essa? Serve o quê? Para quê? Verdade que aprisiona não é verdade, é mentira, é engano, sim ou não? Se para você a sua verdade é que você é livre e que você tem que pensar bastante em você, mas isso tem aprisionado você dentro de uma cadeia da sua alma e deixado você depressivo, que diabo de verdade é essa? Ela serve para quê? Para te acorrentar? Uma verdade que nos aprisiona, que impede a gente de ser humano, como a Nádia disse aqui, que impede o respeito mútuo, uma verdade que causa divisão, acusação, afronta, não é verdade para mim, isso o nome disso é mentira. Sim ou não? Então nós temos que entender e conhecer, entenda algo nessa manhã. Um discípulo pode ser de mentira, mas uma liberdade também pode ser mentirosa. Mas eu quero dizer para você, mentira vem de outro canto, não é de Deus não, você sabe disso. Por isso o nosso compromisso nesses 12 anos tem sido com a verdade. Por quê? Porque somente com a verdade, só ela e nada mais, porque só ela nos liberta. Se houve mudança, se houve transformação em alguma dimensão da minha vida nesses 12 anos, é porque a verdade veio e eu me rendi a ela e ela me libertou. Porque senão não tem liberdade. Nós continuamos acorrentadinhos nas nossas questões. Entende isso? A palavra em grego aqui, para a verdade, é aletheia. É a mesma palavra para sabedoria, interessante, né? Mas você sabe o que significa aletheia? Significa o que não está oculto mais. Aletheia é o que é revelado, o que é trazido à luz. Então, para Jesus, verdade é o que não está escondido, o que não está oculto, o que não está debaixo, o que não está trancado, é o que já foi revelado. Isso é verdade, presta atenção aqui. Por isso ele diz, e ele acabou dizendo no Evangelho de João, que ele é a luz do mundo. E nós entendemos que tudo que ele é e ele faz é a verdade. Por quê? Porque ele é a luz que revela tudo. Tem um negócio escuro aqui, chega Jesus e pum! Mas não é o que eu estava pensando, agora eu estou vendo. Era uma mentira? É, porque ele chegou. E onde ele chega, nas vidas que ele entra, nos corações que ele alcança, nos relacionamentos que ele se apresenta, acende uma luz. E aquilo que era um engano deixou de ser engano. Por isso eu digo,
servo de Deus não tem engano em sua vida não, porque se Jesus chegou, tudo é revelado. Ele é a luz do mundo, sim ou não? O que ele proclama é a verdade. Por quê? Porque ele é o verbo de Deus. O que sai da boca dele. Ele é o Logos de Deus, meus irmãos. Por isso, quando ele orou em João 17, a partir do verso 16, ele orou ao Pai. E ele disse uma coisa linda, ele disse assim, ó, Pai, eles não são desse mundo, os meus discípulos. Sabe por quê? Porque eu também não sou. Nesse mundo o que reina é a mentira. Por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, glória a Deus. Entende como é maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã? Ele é o verbo de Deus, ele é a própria palavra que saiu da boca de Deus. É essa que você precisa além de pão. Você não precisa só de pão para viver, mas de toda a palavra que brota da boca de Jesus. Você precisa dele. Ele que é o Logos de Deus. Porque ele é a verdade que liberta, e só ela. Você sabe o que aprisiona? É a falta da verdade. Você sabe o que nos deixa impedidos, acorrentados? São as incertezas. É o oculto, é aquilo que é escondido, é aquilo que você não sabe, é aquilo que te dá medo. O medo tem aprisionado, nós ouvimos isso aqui quarta-feira, né? O medo tem nos aprisionado, isso é o que nos aprisiona. Por isso ele é a luz do mundo. Por quê? Porque ele revela tudo que está escondido. Tantos discursos que a gente tem de sustentar tudo que a gente faz, porque a gente faz isso, porque disso, porque daquilo, porque daquilo. Para de falar e deixa a luz ser acesa na tua vida, que você vai reconhecer por que a tua vida está assim em nome de Jesus. Ele revela tudo que está vestido com a roupinha de cordeiro, mas no fundo é um lobo daqueles. Ele revela aquilo que está vestido de uma verdade, mas no fundo é uma mentira porque tem acorrentado as pessoas. Ele revela. Você está aqui há 12 anos sendo revelado pela palavra de Deus, pelo Senhor que tem se manifestado em nome de Jesus. Amém? Por isso nós temos que conhecer. Ele diz, vocês vão conhecer a verdade. Por quê? Porque vocês vão ser livres. Quem conhece a verdade é livre. Por isso ele diz que se nós permanecermos na sua palavra, nós conheceremos a verdade, e se nós conhecermos, seremos livres de fato. No capítulo 16 de João, ele antes de ser morto, 16:12, ele diz assim, ó, eu tenho ainda muita coisa para dizer para vocês. Ele ia ser morto. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora tudo que eu tenho para dizer. Mas presta atenção, mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda verdade. Não vai falar de si mesmo, ele vai falar apenas do que ouvir e do que lhes anunciará tudo que está por vir. O Espírito da verdade. E eu quero dizer para você, nós estamos comemorando esse aniversário, movidos aqui nessa manhã por um Espírito que é o Espírito da verdade, refletindo sobre o propósito de Deus para esse lugar, para essa comunidade, para a tua vida. E dele nós entendemos que liberdade só existe onde a verdade reina. A gente se acostumou a dizer, não, sem uma dose de mentira, as coisas não funcionam, porque precisa mentir um pouco, a gente se acostuma com essas coisas. Querido, liberdade só existe quando a gente for absolutamente fiel e conhecer e receber na nossa vida a única coisa que é verdadeira de fato. Sabe o quê? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade que pode nos libertar de tudo quanto é amarra. Em João 18 tem uma passagem muito interessante que fala disso. Jesus foi preso, levaram ele diante de Pilatos, né? E Pilatos está lá antes de lavar sua mão, né? Sei lá. Ele está lá, ele começa a fazer perguntas para Jesus. E Jesus dá uma resposta lá para ele. E ele ficou assim ouvindo. E ele parou no verso 37 e falou assim: você é rei. Porque você é rei dos judeus? Ele falou, eu não. E aí Jesus falou uns negócios para ele. Ele falou: você é rei. E aí Jesus falou assim para ele, respondeu para ele: é você que está dizendo. É você que está dizendo. Mas tem um fato aqui, tem uma coisa. Por essa razão foi que eu nasci, foi por essa razão que eu vim aqui a esse mundo. Sabe para quê? Para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Olha como isso é libertador. Isso nos liberta, em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Ele é a verdade de Deus que pode nos libertar de todo engano que tem iludido este mundo. Você não está sujeito a engano, não. Por isso, nós que há 12 anos adoramos o Senhor nesse lugar, nós não temos nada com o escondido, com o falado do irmão lá na surdina, não, por trás da porta, não. Meu irmão, nessa manhã de festa, nós reafirmamos o nosso compromisso com Ele, que é a verdade que vai nos libertar, amém? Amém. Só ela pode nos libertar em nome de Jesus, amém? Onde é que está a liberdade que o Senhor criou? Em último lugar, rapidinho. Olha como está fácil hoje.
Sabe onde está a liberdade? A liberdade está em a gente não aceitar mentira de nenhuma espécie, principalmente a mentira que nós contamos para nós mesmos. Aqui está a libertação. Aqui está um caminho que quebra tudo quanto é algema, quebra tudo quanto é corrente da tua vida. É não compactuar, não aceitar nenhum tipo de mentira, principalmente aquela que nós gostamos de contar para nós mesmos. Aqui está o problema do evangelho, porque diante de Jesus dizendo que quem permanece na sua palavra verdadeiramente será seu discípulo, e com isso vai conhecer a verdade, vai ser livre, alguns ficaram ofendidos com a palavra dele, e retrucaram no verso 33, como assim seremos livres? Nós já somos livres, rapaz. O que você está falando? Nós somos descendência de Abraão, e jamais nós somos escravos de ninguém. Olha a fala. Como eu já disse para vocês, diante da pregação de Jesus, tem sempre aqueles que preferem não permanecer na palavra, né? Mas continuar na mentira, sim ou não? Jesus veio no mundo, ele estava aqui entre nós, e onde ele estava era revelado tudo, era revelado o pecado, era revelado o erro, era revelado o problema, mas muitos permaneceram continuar nas escuridões, não permanecer na palavra não, e continuar contando uma mentira, querido. Como esses judeus aqui, eu queria dizer para você, tem sempre os que preferem contar uma historinha bonita para justificar o que é injustificável. Não tem justificação, nem justificativa que venha da nossa parte. Não tem historinha triste e bonita, não. Presta atenção aqui. Tem uma frase do início do século XX que é uma frase muito estranha, que eu detesto, mas diz que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. E muita gente aceita isso. E a primeira coisa que a gente se esquece é que isso aqui foi dito por um general nazista, assassino, um demônio, que era comprometido com a mentira. O nome dele era Joseph Goebbels. Ele disse isso. Vai lá e conta uma mentira 1000 vezes que ela vai virar verdade na cabeça dele. E eu quero que você tome, porque isso aqui, por mais miserável que seja, o mundo de hoje tem usado isso como uma regra. E eu quero que você abra os teus olhos, porque tem alguém aqui que quer iluminar tudo isso. Presta atenção, em nome de Jesus. Pessoas que geralmente são inescrupulosas, usam mentiras repetidas milhares de vezes para que na cabeça das pessoas aquela mentira se torne uma verdade. Lógico, uma verdade não, uma verdade falsa, uma verdade mentirosa. Que diabo de verdade é isso? Isso é coisa do cão mesmo. Às vezes a pessoa da cabeça é fraca, quando não, também gente inescrupulosa, gente nazista também aceita. Por isso eu e você não. Nós precisamos dizer não para tudo isso, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, você que está fazendo aniversário hoje, para um servo de Deus, para uma serva de Deus, mentira é mentira e nunca vai ser uma verdade, porque a verdade só tem uma. Então não vem com mentirinha besta para cima de mim não, que não cola. Não dá. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Pode contar centenas de milhares de vezes que vai continuar sendo uma mentira. Pode passar milhares de séculos que o pai da mentira vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai mudar, não. Ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o mesmo. E por isso, para nós, verdade se chama Jesus Cristo. E por acaso, ele não compactua com nenhum tipo de mentira, não. Desculpa, ele não compactua. Eu quero que você tome posse disso. Inclusive, mentiras que nós contamos para nós mesmos, para acalmar o nosso coração. Mentiras que nós contamos para justificar alguma coisa que a gente fez. Querido, presta atenção aqui. As pessoas amoldadas a este mundo aqui adquiriram o hábito de compactuar com mentira e quer fazer da mentira uma verdade fake, acaba até gostando da história. E por isso começa a contar mentira para si mesmo. Presta atenção. Isso é muito complicado. Por quê? Porque está aqui no texto. Os judeus que você leu aqui estavam se autoafirmando diante de Jesus, dizendo que eles nunca foram escravos de ninguém, porque eles eram livres. Livres? Do quê? Logo os judeus que eram escravizados por quase tudo. Logo os judeus que manipulavam a palavra de Deus para seus próprios interesses. Presta atenção numa coisa aqui. Está cheio disso por aí. Não existe verdade em quem manipula a palavra, porque a palavra é a verdade. Se você manipula ela, cadê a tua verdade? Não existe verdade nisso. Só existe verdade quem tem um encontro com a palavra e permanece nela do jeito que ela é, por mais dura que ela seja. Nós não manipulamos a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus e entendemos a palavra de Deus, porque ela é a verdade de Deus e não minha. Para mim, talvez ela não sirva, mas ela serve para Deus e é por isso que eu me submeto a ela. Porque ela é a verdade.
Os judeus aqui não aceitaram a palavra de Jesus, lógico. Ela estava revelando a verdade sobre eles. E veja, para quem se amolda a mentira, a verdade acaba sendo uma afronta, como está sendo aqui. E diante de uma afronta só tem um jeito, nós precisamos contar uma mentira para nos autoafirmar, para dizer que nós estamos certos. Foi o que eles fizeram aqui. Contar uma mentira para fugir da verdade que estava diante dele. Para as pessoas que você conhece hoje dizendo que faz bem o que bem entende da sua vida, mas vai para o quarto tomar Rivotril para dormir. Então você é livre, a verdade é sua. Então você precisa de um comprimido para dormir, é isso? Pessoas que, se não acender um cigarro, não sossega um minuto. É livre, né, Alvino? É livre. É livre, mas se não apertar o dedo no celular e olhar o Instagram, não dorme em paz. E sabe o que é pior? Fica contando uma história, uma mentira para si mesmo. Querido, pode, sei lá, cada um faz o que quer da sua vida, com a sua saúde, mas em nome de Jesus, ele já veio nesse mundo, e ele veio para nos libertar de todo tipo de escravidão. A gente se admite, Senhor, eu sou fraco, eu não consigo vencer essa miséria. Se a gente admite, o Senhor vem na hora e nos ajuda e a gente vence. Mas se a gente fica contando uma historinha bonita para justificar como esses caras aqui, não tem libertação. A gente não é livre de nada, a gente continua escravizado. Meu irmão, minha irmã, ele há 12 anos planejou um lugar e um povo para adorar. E a razão que esse propósito que ele tinha é que ele queria nos libertar, porque foi para a liberdade que ele nos libertou. É por isso que ele veio. É por isso que ele fez o que fez. E nós precisamos, então, encarar a verdade e entender que mentira não vem de Deus. Tem um pai da mentira que não é ele. E como nós sabemos, nós não vamos, de nenhum jeito, nos compactuar com nenhuma forma de mentira, em nome de Jesus. Não, principalmente aquela mentira que nós queremos contar para nós mesmos. Amém? Porque eu quero ser livre. Nada, eu faço o que eu quiser, eu realmente faço o que eu quiser da minha vida. Eu estava lembrando de um depoimento que eu vi de um pastor do Rio de Janeiro, ele conversando com um amigo dele, que estava numa festa, e ele não era da igreja, e eles estavam falando disso, de liberdade. E ele falou, mas eu sou livre, rapaz, eu faço o que eu quero. Eu fumo, e o cara fuma, bebia e tal. E ele falou assim, o pastor, você é livre? Livre sou eu. Você é livre, né? Sabe o que eu sei? Pegou o cigarro da mão do cara e começou a fumar. O pastor, rapaz, você não parou de fumar? Ele falou, pois é, eu parei, eu volto e eu paro a hora que eu quiser, porque eu sou livre, você não. Você não para se você quiser. O Senhor pode nos libertar. A liberdade é o que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. O verdadeiro pecado é continuar contando uma história para manter as coisas no oculto, no escondido, na mentira. Por isso, nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo, porque quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, o véu se rasga e a verdade vem à tona. E com isso é revelado o mais profundo no nosso íntimo. E assim, só assim, nós vamos conhecendo o que é verdade e nós vamos nos libertando, porque Ele quer nos libertar. Isso aqui é um lugar de libertação para mim e para você, em nome de Jesus. E se eu te contar tudo que eu fui liberto nesses 12 anos aqui, você vai chorar. Porque eu tenho buscado liberdade nos pés do Senhor diariamente. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não aceita nada oculto. Quem me segue não aceita escondidos na sua vida, não aceita mentiras de nenhuma espécie, principalmente mentiras sobre si mesmo. Historinha bonita para deixar o Espírito Santo de Deus triste. Querido, em nome de Jesus, presta atenção aqui. Comemoramos esses 12 anos da nossa comunidade como uma oportunidade de libertação dada por aquele que é a própria verdade. E Ele tem vindo neste lugar nos dar a única verdadeira liberdade que existe. É por isso que hoje é dia de festa. Hoje o povo de Deus está recebendo libertação na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante que você entenda. Jesus afirma que na casa só o Filho está e está para sempre. Escravo não tem lugar o tempo todo na casa, não porque o escravo é menos importante, mas porque não existe escravidão diante de Deus. Nós não fomos feitos para ser escravo de nada, nós não fomos feitos para ser escravo de dinheiro, de língua, de pensamento, de trauma, de nada. Ele nos liberta, querido, em nome de Jesus. Não existe escravidão diante do Senhor, porque diante dele, Ele que planejou a liberdade, todos nós temos que ter um encontro com Ele. Se quiser continuar escravo, vai continuar escravo, mas não tem lugar na casa. Cada um faz o que quiser na sua vida. Se quiser uma bola de ferro amarrada no seu pé, o problema é seu, mas não, eu quero ter lugar do lado do Senhor, na casa do Senhor, eu quero. Por isso, diante dele, todos nós temos que ser livres, sim. Todos nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos.
Se o Filho vos libertar, de fato, vocês serão livres. E só Ele. Tem povo liberto aqui nessa manhã? Tem povo liberto aqui nessa manhã? Portanto, nós comemoramos mais um aniversário. Glória a Deus por isso. 12. Reafirmando o propósito que moveu e continua movendo o coração de Deus quando nos chama para esse lugar. O quê? O Senhor quer fazer de nós um povo livre de verdade. Foi para isso que Ele te chamou. Eu tenho certeza que eu estou olhando aqui um monte de rostinho bonito, que lindo, que eu amo. E cada história que eu olho aqui, eu vejo uma história de libertação. Seja no que vivia, seja no que foi. Estou vendo histórias de libertação nesse lugar reunido. Isso é maravilhoso demais. Ele veio hoje para nos ensinar que não existe liberdade onde o pecado domina. Não existe liberdade onde as coisas são ocultas. Ser humano nunca vai ser livre enquanto o governo for seu. Enquanto seus instintos mandarem na sua vida. Só existe liberdade quando Jesus Cristo for o Senhor absoluto da sua vida. O resto é conversinha mole contada pelo diabo para você. Só existe liberdade onde Jesus Cristo governa. Só. Onde Ele é o Senhor e em lugar nenhum mais. E eu quero que você tome posse disso. Mas o propósito do Senhor, do teu coração, foi nos libertar, Deus. Amém. O Senhor nos criou para a liberdade. Então nos ajude a manter o mesmo propósito que há 12 anos o Senhor nos chamou. Onde é que está a liberdade que o Senhor criou? Eu vou para a igreja para ser livre, para fazer o que eu bem entender na minha vida? Não, querido, não. A verdadeira liberdade está em você se submeter e permanecer na palavra de Deus. Aqui está a liberdade. Aqui você vai conhecer o que é liberdade. Liberdade de verdade está em conhecer e receber a única verdade que existe. E o nome dela é Jesus Cristo. E por isso, liberdade, liberto é o povo que não aceita mentira de nenhuma espécie, principalmente aquela que a gente conta para nós mesmos. Que é o caso desses judeus, é o meu, é o seu caso, é o caso de quem não quer aceitar a verdade que Jesus veio revelar em nome de Jesus. Amém? Assim nós seremos livres. Queridos, você hoje faz aniversário, querida, você faz aniversário. Que a palavra de Deus continue nos conduzindo como ela tem feito nesses 12 anos. Que o Senhor possa sempre reavivar dentro de nós o propósito que moveu o coração dele quando ele criou este lugar, essa comunidade. Os anos passaram e eu queria dizer para você, se Deus quiser, muitos outros vão de passar. 12, 120, não sei, vai passar, e que passe. Mas nós vamos ter que manter vivo dentro de nós aquilo que o Senhor sonhou para este lugar, para as nossas vidas. O Senhor deseja fazer de nós um povo livre de fato, livre de verdade. O Senhor está atrás de verdadeiros adoradores. Isso é muito importante que você entenda. Então hoje, de forma muito especial, é um culto dedicado à memória. Memória do dia da nossa Constituição, memória eucarística da Santa Ceia do Senhor, daquela noite em que Cristo doou a sua própria vida para nos dar a verdadeira liberdade. Foi ali que Ele comprou a tua carta de alforria para te dar a liberdade nesse mundo. Você era escravo e Ele foi ali e comprou. Está pago. Ele não é mais escravo de nada, ele é livre, ela é livre em nome de Jesus. E hoje nós celebramos essa memória através da Santa Ceia do Senhor. Para nos perdoar e para nos libertar do pecado, porque foi para a liberdade que Ele morreu na cruz e nos salvou. E por isso, Ele pode soprar. E eu quero que você, aliás, está vendo as velhinhas ali, bonito? Vamos soprar a velhinha hoje, vamos comemorar, é aniversário, é festa. E eu quero que você comemore esse aniversário com muita alegria, aplaudindo ao Senhor, que é a razão de todas as coisas. Aplaudindo ao Senhor, que é o motivo desses 12 anos de vida deste lugar, em nome de Jesus.